Para se entender a escravidão, é preciso visitar o passado. Para entendermos o que significa escravidão, ser escravo. Infelizmente, né, a história humana ela é feita de guerras, conflitos, momentos de progresso, momentos de retrocesso, e alguns conceitos demoram a chegar, né? Leva tempo, as coisas costumam levar um tempo para serem consolidadas. Então a escravidão lá no período, ela começa no período antigo, já até mesmo antes da invenção da escrita. Esse período nós chamamos modernamente de civilizações, o período pré-literário, que foi antes da escrita, a antiga pré-história considerada. Então, a partir do momento que as sociedades começaram a se consolidar, começaram a se tornar complexas, eram sociedades nômades e passam a ser sedentárias. A mão de obra que os proprietários, né, vamos chamar assim, era mão de obra escrava. E como eram adquiridos os escravos? Como eram adquiridos? Eram adquiridos em circunstâncias de guerra. Lá na Mesopotâmia, percebemos isso. Babilônia levou o povo de Israel para trabalhar como escravo e subjugava todas as nações ao redor. Algumas sociedades também, ser escravo é questão de casta. O cara nasce da linhagem escrava, ele já é escravo, o pai é escravo. Então, nesse sentido aí, escravo ele é uma condição, né? Não tem o mesmo conceito que nós temos hoje de uma família já de escrava, ou seja, é uma condição natural. Natural aqui no sentido de benéfico, mas de natureza, né? Ele nasceu numa família de escravidão. Então, é uma condição nesse sentido natural, não de sentido benéfico, mas natural de natureza, de condição social. Grandes impérios utilizavam de mão de obra escrava. O Egito, aquelas grandes pirâmides, né, os obeliscos, todos foram mão de obra escrava. Os gregos utilizavam da mão de obra escrava. Os romanos utilizavam-se da mão de obra escrava. Na Idade Moderna há uma certa mudança. Com a expansão europeia, o crescimento da burguesia, a necessidade de conquistar outros territórios, é que se observa que na África era lucrativo o comércio com negros. Porque lá na África já havia o comércio, já havia negros escravos, né? Na África era uma sociedade hierarquizada, várias etnias diferentes. Então, dentro da estrutura social do africano, havia já escravos. E esses escravos eram comercializados. Então, a maioria dos escravos que chegavam aqui no Brasil, eles já vinham em condições de escravos. A base do capitalismo é o lucro, é o salário, é o proprietário, né? Desde a pessoa pobre à pessoa rica, que precisa do dinheiro, do lucro para sobreviver. Todos estão dentro dessa concepção, dentro desse fluxo de trocas chamado capitalismo. E o capitalismo, a Inglaterra, movida pela Revolução Industrial, percebe que é preciso abolir a escravidão brasileira. Então, ser escravo não dá lucro, escravo não tem salário, então não é lucrativo para o comércio uma população de escravos. Dentro desse contexto, a Inglaterra ela é o pano de fundo dos acontecimentos políticos brasileiros para abolir a escravidão. Ainda hoje, quando você pensa que no Brasil e no mundo ainda existem pessoas trabalhando sob regime de escravidão, é uma coisa assim que nos espanta, nos causa um pouco assim, até um susto. E no Brasil principalmente, né? Ser escravo
atual se difere do ser escravo no século XIX, século XVIII e assim recuando mais no passado. A escravidão no passado, se limitando à história brasileira, era a principal mão de obra do governo português e, no período da independência, governo brasileiro. Mas no sistema capitalista hoje, comércio, dinheiro, salários, um código jurídico que procura atender o trabalhador, ainda existem alguns lugares, algumas pessoas que estão trabalhando como escravos. Isso é uma questão, assim, no mínimo intrigante. A escravidão na sociedade contemporânea brasileira. Ainda que a escravidão tenha sido abolida em 1888, em pleno século XXI, podemos nos deparar com situações que configuram um novo tipo de escravidão. A escravidão contemporânea, diferente das explorações negreiras e indígenas, podendo atingir todas as etnias, assim identificando situações de exploração no trabalho rural forçado, exploração sexual e horas exaustivas de trabalho em condições precárias. O cenário atual não é o mesmo das senzalas que vigoraram por séculos. Mudaram as situações, mas mantiveram-se as características de privação da dignidade humana no Brasil e no mundo. Entende-se que o tráfico de pessoas vem sendo apontado como um dos mais crescentes exemplos da nova escravidão contemporânea. E ainda é a terceira maior fonte de renda gerada pelo tráfico, perdendo somente para o tráfico de arma e de droga. Dentre as principais vítimas estão os jovens, em situações de grande vulnerabilidade, marcada por diversos problemas sociais, como a falta de acesso à educação e as condições dignas de sobrevivência. Muitos deles são aliciados e seduzidos pela possibilidade de melhorar as condições de vida. Não é possível afirmar o número de vítimas, pois os mesmos têm medo de fugir e denunciar o que está acontecendo. Esses crimes podem tomar diferentes formas, em combinação com outros procedimentos, tais como a exploração juvenil, conflitos civis, trabalhos forçados, pedofilia, migração ilegal e prostituição sob coerção. Os estudiosos denominam estes crimes como a escravidão moderna. Deve-se questionar até que ponto a disposição de trabalhar arduamente longe de seus familiares, privados do lazer e bem-estar, pode ser considerado escravidão.
O projeto Escravo Nunca Mais sugere que ainda existem centenas de pessoas pelo Brasil afora que ainda estão trabalhando como escravos. Mas o outro lado do discurso, existe de fato um trabalho escravo? Como a lei considera esse tipo de trabalho? E aí galera, eu sou o Pablo Henrique e hoje eu vou falar um pouco sobre o que a lei fala da escravidão e o trabalho forçado. Pois bem, de acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, é caracterizado como trabalho análogo, ou seja, semelhante ao trabalho escravo, jornada exaustiva, trabalhar em condições degradantes onde coloca em risco a saúde e a vida do trabalhador, trabalho por dívidas, trabalho forçado, onde a pessoa é mantida em serviço por meio de fraudes, ameaças e até mesmo violências físicas e psicológicas. Recentemente, no dia 16 de outubro de 2017, o Ministério Público do Trabalho emitiu uma portaria de número 1129, que causou bastante discussões. Você aí deve estar se perguntando, o que diz essa portaria? Bom, de acordo com a portaria, para que seja considerado trabalho escravo, é necessário que haja a privação do direito de ir e vir, ou seja, sua liberdade tem que ser totalmente limitada. Com isso, concluímos que essa portaria é totalmente contraditória com o que está escrito no Código Penal Brasileiro, onde isso lá não é obrigatório. A era da escravidão continua ou acabou? Antigamente, negros eram escravizados, eram açoitados, chicoteados e não tinham liberdade. Será que essa escravidão acabou? Muitos pensam que sim, por causa da abolição da escravatura. Mas a escravidão não acabou. Sim, ela continua, mas de outra forma, outra maneira, outros meios. A escravidão, ela continua no mundo com uma porta se fechando. Sim, a escravidão moderna, ela tem uma forma, maneira, modo. É a escravidão em que não só negros, mas crianças, adultos, adolescentes, pessoas de raças, cores diferentes, pessoas que saem para fora do Brasil e vão em busca de emprego, mas que na verdade são enganadas e são forçadas a trabalhar sem ganhar nada, até mesmo um prato de comida digno. Crianças são forçadas a trabalhar em indústrias de pesca, são forçadas a trabalhar pescando por um dinheiro que não vai ser delas, sem ver suas famílias. Não só criança, mas adultos. Pode até parecer graça, pode até parecer que é mentira, mas não é. Muitas mulheres, principalmente mulheres, são enganadas por pessoas que falam que elas vão virar modelo, que vão ganhar muito dinheiro fora do país, mas quando chega lá, são obrigadas a vender seu corpo e comem muito mal, não tem uma estrutura familiar e se tentam fugir, são mortas. A mesma coisa em indústrias de pesca de frutos do mar, como eu já havia falado. Não só crianças, mas adultos são forçados a trabalhar em barcos de pesca. E se são pegos tentando fugir, são mortos ou são jogados ao mar. Pessoas são forçadas a trabalhar em domicílios. Sou o professor César, professora Fabiana,
estamos aqui empenhados no projeto Escravo Nem Pensar. O projeto Escravo Nem Pensar tem um dos objetivos conscientizar os alunos e a comunidade de que atualmente ainda existem pessoas que estão trabalhando em condições adversas, condições de trabalho forçados e escravos. Nós sabemos que é um debate robusto, é um debate que está sendo discutido em todo o Brasil e existem várias narrativas. Há narrativas que afirmam o trabalho escravo e há narrativas que negam que exista ainda trabalho escravo. Para isso estou com a professora Fabiana e ela vai ajudar a esclarecer alguns pontos. A grande dúvida é, as pessoas que estão trabalhando nestas condições, elas se sentem escravas? Boa tarde, professor César. Nas regiões na qual eu tive a oportunidade de pesquisar, analisar, se de fato existia ainda as condições de trabalho escravo, o que eu pude observar e que me chamou a atenção com relação ao objetivo desse trabalho, Escravo Nem Pensar. E coube a refletir e esse é o objetivo também, colocar com que os alunos e a sociedade reflita, realmente quais são as condições de trabalho escravo no qual a portaria estabelece e também, será que as pessoas que estão submetidas àquele tipo de trabalho, eles entendem que aquele trabalho é escravo? Pois é. Porque no momento em que você aborda as pessoas, que você começa a questionar sem entrelinhas, você percebe que há um desconhecimento por parte daquela vítima. Agora, trabalho escravo e trabalho forçado é a mesma coisa? Não, são totalmente diferentes. A portaria ela regulamenta que dos critérios para ser considerado trabalho análogo a escravo, por isso que usa-se o termo análogo a escravo, é justamente que o trabalho forçado ele é considerado quando eu sou agredido fisicamente ou psicologicamente. Então, se eu não me sinto agredido fisicamente e se eu não me sinto agredido psicologicamente, se eu sou submetido a uma jornada de trabalho de 12 horas por dia ininterruptamente, se eu não me sinto assim, então não é trabalho forçado. E o que caracteriza o trabalho escravo? Que realmente, porque há um conceito vulgar de que trabalhar 10 horas por dia, um trabalho por dívida, em condições de dívida, né, para pagar dívida, é um trabalho escravo. Qual é a característica principal que caracteriza, que é considerado um trabalho escravo? Fazendo a relação entre o trabalho escravo como a escravidão contemporânea, ao ler e analisar alguns artigos e alguns incisos da portaria, entende-se que a portaria ela deixa muito a desejar, não fica muito claro, de fato, coloque-se a condição de trabalho análogo ao escravo, porém, por exemplo, jornada exaustiva é considerado trabalho análogo ao escravo. Mas ela não destrincha, não determina o que de fato é, na lei, essa jornada exaustiva. Me parece que na portaria, trabalhar mais de 8 horas, 10 horas, não é trabalho escravo. Né? Mas se há consenso entre patrão e empregado, não é. Mas se eu preciso do meu emprego e eu sou submetida à proposta de que eu posso trabalhar e posteriormente ter um banco de horas a ser descontado algum dia, quando houver ou quando eu puder, não é considerado trabalho escravo. Eu estava vendo uma portaria lá de 2017, que agora tem a de 2018, né? Que a privação de liberdade é que caracteriza de verdade. Sim, de fato, a portaria de 2017 ela é efetiva, essa questão da privação de privacidade, mas também não deixa claro o que seria. Ao meu entender, ao ler, no intuito do que a portaria regulamenta é que a privação, ou seja, o seu direito de ir e vir, só é considerado trabalho escravo quando é impedido. Ou então a escravidão lá do 1500 e antigamente, no caso, que você era acorrentado. Hoje eu entendo que nós, no caso da sociedade, somos acorrentados pelo sistema no qual nós somos submetidos. Para você privar uma pessoa do seu direito de ir e vir, não é necessariamente preciso te segurar, te amarrar, te arrebentar. Assim, há condições psicológicas de exercidas do patrão sobre o empregado
que vai muito além, que está para além de simples correntes. Então eu acho que é isso que a professora quer dizer. Isso. E também assim, outra questão que a portaria me chamou a atenção é que antigamente o próprio Ministério do Trabalho é quem divulgava, quem colocava na mídia, né, a questão das empresas na qual submetia esse tipo de trabalho. Agora não, agora há ainda a divulgação, só que essa lista ela só pode se tornar pública a partir do momento que o ministro do Trabalho autoriza. E eu pergunto por que houve essa mudança, né? Porque o Código Penal abrangia o trabalho escravo, era mais elástico, né? Abordava mais características e, pelo que eu vi, a portaria ela restringe apenas a privação de liberdade. E no qual eu não concordo que seja trabalho escravo. Não vai para além da vai além da prisão física ou psicológica. Certo. Então é isso. Na verdade, também é estranho essa incoerência, aparente coerência, né? Eu não sou nem jurista para discorrer sobre o assunto, mas o fato é que a portaria reza isso, né? Que privação de liberdade é a característica de trabalho escravo. Mas até tenho sentido, por conta do seguinte: uma pessoa pode trabalhar para mim, uma condição de dívida, e não se sentir escravo. Ele está ali consciente que está pagando uma dívida e trabalhar mais do que 8 horas por dia. O que você acha? E como eu falei anteriormente, é impressionante quando você aborda a pessoa até mesmo para dialogar sobre o assunto, percebe-se que as pessoas elas temem, elas não sentem segurança em falar. Justamente pelo medo aonde aquela conversa, aonde aquele diálogo vai parar. Eu tive essa dificuldade. A partir do momento que, olha, você vai ser filmado, pode ficar tranquilo que é um trabalho acadêmico, mas as pessoas se recusam. Então eu acho que o fato de temer já exatamente, já é consequência de uma possível retaliação com relação a você definir trabalho escravo ou não trabalho escravo. Se a pessoa tem medo de se considerar escravo, também sugere que existem forças virtuais ali no local sobre ele que impede, né? É um questionamento, exatamente. Então tá bom. Obrigado pela conversa, pelo diálogo aí.